Fala galera, aqui é o Drake. Imagina estar em um coma no hospital, mas a sua alma está solta assistindo tudo, inclusive o momento em que a mulher que você ama é levada por criminosos. O que você faria? Esse policial está prestes a ver a sua namorada correndo perigo por conta de uma das suas investigações. Começamos com o policial Taijin, correndo atrás de um ladrão e capturando o cara próximo de alguns barcos ancorados em uma doca. Nessa hora, a Hyun-ji, a namorada do policial, liga para ele e o cara prende o meliante, o levando dali junto com um colega de trabalho, que tinha ficado para trás durante a perseguição por estar totalmente fora de forma. Em paralelo, o instrutor de judô, o Jang-soo, está em um ônibus onde vemos um valentão enchendo o saco de uma senhora de idade, querendo o lugar dela, e o instrutor não faz nada quanto aquilo. Aí, uma moça começa a filmar toda a confusão, mas o valentão percebe aquilo e ameaça tomar o celular dela, por isso a jovem para de filmar amedrontada. Nesse instante, o Jang-soo se levanta e caminha em direção ao valentão, fazendo o cara se assustar com o seu tamanho, achando que ia levar uma surra do instrutor. Contudo, o Jang-soo apenas aciona o sinal do ônibus e fala que ali era a sua parada, descendo do coletivo sem fazer nada a respeito da confusão. Do lado de fora, vemos que além do Jang-soo, a menina que tinha filmado a confusão também tinha descido, e ela chama a atenção do professor porque na camisa dele estava escrito algo em referência à sua profissão. Mesmo assim, o cara não fez nada contra a injustiça que estava acontecendo dentro do ônibus. Então o Jang-soo rebate, contando sobre não ser o seu trabalho lutar contra a injustiça, e em seguida dá as costas para ir embora. Já a moça não fica nada satisfeita com essa resposta, por isso ela bate forte nas costas dele e sai correndo depois. E realmente não é trabalho dele impedir isso de acontecer, até porque ser um instrutor de alguma luta não torna o cara um super-herói, né? Vai que o valentão estava armado, e contra uma arma não ia adiantar nada ele ser o Sr. Miyagi. Mais tarde, o Jang-soo chega na sua academia, onde ele deixa o Bong-gu responsável por ensinar judô para algumas crianças, na hora em que ele recebe a ligação de um médico informando sobre um doador compatível ter sido encontrado. Ouvindo isso, a felicidade toma conta dele, e o professor dá um grito de alegria. É então nesse instante que nós descobrimos que a filha do Jang-soo, a Do-kyung, estava doente, e precisava de um transplante de coração o mais rápido possível. Desse jeito, à tarde, quando o instrutor se encontra com o médico, o doutor fala sobre o doador que tinha sido encontrado. Só faltava o Jang-soo arrumar o dinheiro para bancar a cirurgia, e ele responde que isso não seria problema, pois até venderia a sua academia se isso fosse necessário. Em outro lugar, o Taijin vai até a Hyun-ji, que vendia peixes para sobreviver, e o namorado sugere que ela encerre o expediente para eles irem passear, mas a jovem conta que só irá embora dali quando todos os peixes forem vendidos. Então, o Taijin vai embora do local, parando uma mulher que passava e dando algum dinheiro para ela, querendo que a mulher fosse até a namorada e comprasse todos os peixes restantes, deixando a Hyun-ji bastante feliz por ter vendido tudo. Depois a moça se vira para o namorado, percebendo como ele tinha se machucado na perseguição de mais cedo e cuidando da ferida, pedindo para o cara tomar mais cuidado. Em seguida, o casalzinho sai dali feliz por tudo ter dado certo naquele dia, indo fazer um agradável passeio. Na manhã seguinte, enquanto o Jang-soo está no banho, a sua filha está brincando com um bicho de pelúcia gigante, dando alguns golpes de judô no bicho e derrubando ele no chão. No entanto, o instrutor sai do banho e chama pela filha, por isso a menina larga o bicho de pelúcia rapidamente, tentando fingir que não estava lutando. Só que o pai percebe o que ela estava fazendo e dá uma bronca na garota, pois ele havia proibido ela de realizar atividades que forçassem o seu coração, por conta da criança sofrer de insuficiência cardíaca. E isso deixa a menina um pouco pra baixo, porque obviamente ela gosta muito de judô e tem até um certo talento para a coisa. Percebendo isso, o Jang-soo explica que quando ela fizesse a sua cirurgia, a menina estaria apta a realizar essas atividades, podendo brincar e lutar o quanto quisera, mas até lá ela tinha que esperar. E essa super proteção dele tinha dois motivos. Além da menina estar bastante doente, o cara a criava sozinho, pois era um pai solteiro desde que tinha perdido a esposa há alguns anos atrás. Depois, o homem prepara a garota para ir até a escola, novamente se preocupando quando a criança começa a correr animada, pedindo para a garota ir mais devagar. Longe dali, na delegacia onde o Taijin trabalha, vemos ele de plantão junto do seu parceiro preguiçoso, o Jong-sik, que estava tirando um cochilo, e do chefe de polícia, o chefe Yang. Nesse instante, um homem chega ali gritando sobre terem se passado vários dias desde a sua notificação de um cachorro perdido, porém até agora os policiais não tinham dado nenhum retorno. No entanto, o Taijin tenta acalmá-lo, falando sobre eles precisarem de mais tempo, pois certamente iriam encontrar o Pulguento, tranquilizando o cara e fazendo ele ir embora. À noite, o policial então sai para procurar o cachorro, e quando ele chega nas docas, o Taijin presencia alguns homens sequestrando umas moças e as forçando a entrarem em uma van. A seguir, ele corre para montar na sua motocicleta e vai atrás deles, querendo investigar aquela história mais a fundo. Então o policial encontra uma van muito parecida com a dos bandidos estacionada em um túnel próximo e desmonta da moto para investigar. É quando o Jang-soo aparece por ali, informando que aquele carro era dele e impedindo o oficial de checar. Contudo, o Taijin insiste em verificar o veículo, mas o professor de judô novamente não permite e escapa dali na primeira oportunidade, dizendo que o carro apenas transportava os seus alunos, e o policial tenta ir atrás dele, mas a sua moto não funciona. Na manhã seguinte, o Jang-soo vai levar a filha até a escola, no momento em que o Taijin encontra a van do cara
e resolve segui-la, vendo que assim que o carro partiu, a menina mudou o seu caminho, e ao invés de ir para o colégio, a Do-kyung entra em uma porta ao lado do prédio. Porém, o policial não tem tempo para averiguar aquilo, e vai atrás da van do Jang-soo, encontrando ela estacionada em frente a uma construção próxima. Aí, ele começa a olhar lá dentro, tirando algumas fotos do veículo, na hora em que o Jang-soo sai da sua academia, e surpreende o oficial, perguntando o que o cara estava fazendo perto do seu carro. O Tae-jin então responde sobre aquilo ser para uma investigação, ameaçando rebocar o carro caso o Jang-soo continuasse a mentir sobre a noite anterior. Depois tira uma foto do instrutor de judô e vai embora. Mais tarde, o policial está em um mercadinho comprando uma água, quando vê uma pulseira e resolve comprar para a namorada. Nessa hora, ele também vê os sequestradores da noite anterior saindo de um clube no outro lado da rua, descobrindo por acaso onde era a base deles. À noite, o Tae-jin sai para beber com o seu parceiro e o chefe de polícia, enquanto o Jang-soo e a filha vão comprar peixes na barraca da Hyun-ji. Aí, na hora de ir embora, os caras se cruzam, no instante em que o parceiro do Tae-jin derruba as maçãs do amigo no chão, e uma delas rola para perto do instrutor, mas o Jang-soo não ajuda a recolher, mesmo com a filha pedindo para ele fazer aquilo. O policial então fala para o parceiro sobre o instrutor de luta ter cara de bandido, descobrindo que ele não costumava se meter em coisas erradas, sendo apenas um professor de judô que dirigia a própria academia. No dia seguinte, o Bong-gu fala algo sobre caçar fantasmas, e o Jang-soo responde falando sobre como morria de medo dos seres. Mais tarde, a Do-kyung está sozinha na rua, quando vê uma senhorinha caída no chão e corre para ajudá-la, mas a menina não consegue fazer muito, e ela vê o Tae-jin ali perto pedindo a ajuda dele. Aí o Jang-soo passa em sua van e vê aquilo, repreendendo a filha por ela estar sozinha na rua, e brigando com o policial para ele não se aproximar da garota. Ok, aqui fica claro que o Jang-soo não se importa com os outros, apenas com a própria filha, e é compreensível a preocupação dele com a menina, mas ela estava apenas ajudando a velhinha e pediu a ajuda do policial. E a garota fez o certo, pedindo a ajuda de um oficial, mas o pai não está nem aí pra isso. Mas enfim, à noite, o policial resolve ficar de tocaia em frente ao clube, vendo quando um gangster sai lá de dentro e fala algo com o Jang-soo. Em seguida, o instrutor recebe uma ligação e sai dali falando ao telefone. Isso faz o oficial segui-lo, na hora em que ele encontra uma moça sendo perseguida por um cara e atirando o seu celular no meio de alguns arbustos, antes de ser arrastada por uma entrada lateral da boate. Dessa forma, o policial recolhe o telefone dela e resolve seguir os caras para ver o que iria acontecer, chegando até o telhado da boate e vendo os homens dando uma surra na garota perguntando onde estava o celular dela. Nisso ele acaba fazendo barulho e quase é descoberto pelos bandidos, mas por sorte o policial consegue fugir e se esconder antes de ser descoberto. Isso tudo deixa ele com a certeza de que há algo de valor naquele celular. Por conta disso, o Tae-jin e o Jong-sik acessam a câmera do aparelho e descobrem que a gangue dos malvados sequestrou muitas outras garotas. Nessa hora, o Tae-jin recebe uma ligação, pois ele tinha comprado uma casa, e naquele dia o policial iria buscar as chaves da nova moradia, ficando muito feliz pela novidade. Então, após buscar as chaves da nova casa, o Tae-jin é chamado pelo Jong-sik até um estacionamento onde algumas evidências dos sequestros foram encontradas. Em paralelo, o Jang-soo tinha comprado um brinquedo para a sua filha, saindo da loja e caminhando até a sua van estacionada, mas ela não estava mais ali, e sim um comunicado falando sobre o veículo ter sido rebocado. O instrutor então fica com muita raiva daquilo, no momento em que ele vê o Tae-jin passar de moto, pensando que ele tinha alguma coisa a ver com aquilo e indo atrás dele. Logo, o Tae-jin chega ao estacionamento, esperando encontrar o seu parceiro policial ali, mas ao invés do Jong-sik, o cara encontra vários membros da gangue do mal aguardando por ele. Assim, o policial recebe uma surra, pois os caras queriam o cartão de memória do telefone, e ele termina sendo atropelado por um dos bandidos. Ao mesmo tempo, o Jang-soo chega até ali e bate de frente com os bandidos, tentando lutar contra eles, mas o grandalhão é surpreendido com uma forte pancada na cabeça e acaba desmaiado. O Jong-sik então surge e vê o amigo caído, ficando bem irritado, pois os vilões tinham apenas que pegar o cartão de memória e não finalizar o policial. Desse jeito, os vilões fogem sem encontrar o cartão de memória, enquanto o Jong-sik pede por socorro pelo rádio. É então que uma ambulância chega, e a alma do Tae-jin se levanta do seu corpo moribundo, sem entender nada do que estava acontecendo. Aí, os dois feridos são levados para um hospital próximo, sendo que o Tae-jin entrou em um coma profundo por ter sofrido um grave dano cerebral, e a Hyun-ji fica desesperada, querendo saber o que aconteceu e questionando o traidor do Jong-sik. Vendo aquilo, o Tae-jin fica desolado, ainda tentando entender o que estava acontecendo, se ele estava morto ou não. De manhã, o Jang-soo desperta, vendo que a sua menina havia passado a noite toda ao seu lado, e que o Bong-gu também estava ali. Por isso ele deixa a filha sob os cuidados do amigo, e os manda irem embora dali. Nesse instante, dois detetives chegam, querendo interrogar o cara para saber o que aconteceu na noite anterior, mas ele não é de muita ajuda, pois não se lembrava de muita coisa. Enquanto isso, a alma do Tae-jin começa a vagar pelos corredores do centro médico, desprendida do seu corpo, na hora em que ele esbarra com um instrutor de luta, e ouve do cara que é para o policial tomar mais cuidado. Isso significa que o instrutor conseguia enxergar a alma do policial, diferente das outras pessoas, e o Tae-jin revela a ele que agora era só um fantasma, mostrando o seu corpo deitado em uma cama. Dessa forma, o grandalhão mostra como realmente tinha pavor de aparições, e cai desmaiado.
passado. Mais tarde, quando ele recupera a consciência, a alma do Taijin ainda estava ali, assombrando o instrutor, e o Jang-Soo pergunta para a enfermeira se ela estava vendo aquele homem parado ali. Porém, a mulher responde que além dela e do instrutor não havia mais ninguém no quarto, suspeitando que a pancada na cabeça dele tenha sido tão forte que estava fazendo o cara ver coisas, saindo dali falando que iria chamar um médico. Aí o Taijin pede a ajuda do grandalhão, porque o instrutor de judô era o único que podia vê-lo, mas o Jang-Soo está com muito medo da assombração e tenta fugir a qualquer custo. Contudo, ele desiste de fugir e os dois começam a conversar. É então que o instrutor de judô revela sobre estar nas docas naquela noite, porque tinha visitado o túmulo da sua esposa falecida. E na vez em que o policial o viu falando com um gangster, era porque ele trabalhava como chofer e tinha feito uma corrida para um cliente, sendo que o instrutor nem sabia sobre os sequestros. Porém, mesmo após essa conversa franca, o Jang-Soo continua se recusando a ajudar porque ele não ajuda ninguém. Em paralelo, a consciência do Jong-Sik começa a pesar e ele vai visitar o parceiro no hospital, recebendo a ligação do Mr. Cheon pressionando o cara para descobrir o paradeiro das filmagens. Por isso ele resolve questionar a Yoon-ji, perguntando se o namorado policial não tinha falado sobre um cartão de memória para ela, pois aquilo era importante para uma investigação. Aí a mulher responde que não, sendo chamada por uma enfermeira e deixando o cara sozinho com o corpo do namorado e o fantasma do Taijin. Então, se vendo sozinho, o Jong-Sik aproveita para atender o Mr. Cheon, revelando para o espírito do Taijin sobre ele ser um traidor, e isso não o deixa nada feliz. Desse modo, o espírito do Taijin segue o cara até o clube, onde o Jong-Sik se encontra com o Mr. Cheon e saca uma arma para ele, por estar com bastante raiva do gangster pelo estado do amigo. No entanto, o líder dos bandidos surge e o contém, revelando que ele era ninguém mais, ninguém menos que o chefe Yang, e eles todos estavam envolvidos em bastante sujeira, tendo sequestrado diversas garotas e as vendido como se elas fossem mercadoria. Então ele pergunta se o cartão de memória foi encontrado, e o Jong-Sik responde que não, por isso o chefe de polícia o ameaça para encontrá-lo, falando ao Cheon que ele deveria finalizar o Jang-Soo para não terem testemunhas. Assim, alguns bandidos vão até o hospital procurar pelo instrutor de judô, enquanto o Taijin corre para avisá-lo. Contudo, o cara nem dá atenção ao aviso e ignora o fantasma, indo até a sua sessão de fisioterapia. No entanto, lá ele é atacado pelos homens do Cheon e quase é finalizado com um elástico em volta do pescoço, só que ele consegue escapar e a alma do Taijin o ajuda a se esconder, contando ao homem o que estava acontecendo. Enquanto isso, a Hyun-ji recebe as coisas do namorado, achando um formulário de casamento, assinando o papel e levando a um cartório para oficializá-lo. Depois ela mostra ao corpo do agora marido o formulário preenchido, revelando que eles agora eram casados. Nesse instante, também descobrimos sobre a mulher estar grávida, porque ela fica bem emocionada ao mostrar a foto de um ultrassom que fez, falando que agora eles iriam começar uma família, deixando o fantasma do Taijin bastante emotivo. No entanto, enquanto ela mexia na carteira dele, ela encontra o cartão de memória e liga pro Jong-Sik querendo contar as novidades, deixando o Taijin desesperado por ela ter feito isso. Então ele corre para suplicar a ajuda do Jang-Soo, mas o cara se recusa a ajudar pois o Bong-gu tinha ligado avisando que a Do-kyung tinha sumido. Aí, o instrutor de judô sai desesperado do hospital em busca da filha, ignorando as súplicas do policial e indo até a sua academia procurá-la. Mas como ele não a encontra, o grandalhão vai até a delegacia registrar o desaparecimento. Nisso, o Taijin se lembra de ter visto a menina entrar naquela porta estranha, ao invés de ir para a escola, indo até lá e encontrando a garota desmaiada. Por isso, ele corre até o Jang-Soo e avisa onde estava a menina, dando a chance do grandalhão ir depressa até ela e levá-la para o hospital, salvando a vida da garota. E vemos que ali é uma espécie de armário, onde eram guardadas várias bugigangas, e a Do-kyung aproveitava que ali era calmo para fazer um desenho da mãe falecida, pois a criança sentia muitas saudades da mulher. Mais tarde, o Jang-Soo agradece a ajuda do policial, contando a ele sobre quando o instrutor estava dirigindo por uma estrada com a falecida esposa e a filha, na hora em que viu um carro capotado no meio da pista. Aí, ele parou o seu veículo no acostamento, deixando a mulher ali junto com a Do-kyung, e correu para o acidente, querendo ajudar as pessoas feridas. Contudo, um caminhão apareceu numa curva e desviou do acidente, mas isso fez o motorista perder o controle, atingindo o carro do Jang-Soo estacionado no acostamento, finalizando a sua esposa. Por isso ele fala que não estava em posição de ajudar ninguém, pois nem conseguia proteger a própria família. E aqui nós entendemos o porquê dele não ajudar ninguém, e não ter ajudado a velhinha que caiu no chão, pois foi tentando ajudar as pessoas no acidente que ele perdeu a sua esposa. Isso tudo é bastante simbólico, justificando as suas atitudes que pareciam ser egoístas. Porém, o Jang-Soo tem que aprender a superar isso, pois não é por conta de um motorista de caminhão muito ruim que ninguém mais merece a sua ajuda. E sobre o motorista do caminhão, esse cara é muito fraco, pois dava pra ver o carro capotado de longe, e não tinha nenhum outro veículo na pista, dando para ele desviar do acidente tranquilamente. Mas enfim, mais tarde, a Hyun-ji entrega o cartão de memória para o Jong-Sik, sem saber que ele era um traidor, e o Taijin ao ver aquilo fica muito revoltado, tentando agredir o traíra, e não conseguindo, atingindo uma lixeira e fazendo ela balançar. Então o policial cai no chão sentindo uma forte dor no peito, o que significava que o seu corpo estava sofrendo, e ele tem uma parada cardíaca. Aí o médico avisa para a Hyun-ji que conseguiram trazer ele de volta, mas não por muito tempo, e ela devia começar
começar os preparativos para a despedida dele. Isso deixa a mulher arrasada e ela começa a vagar por aí, se recordando dos momentos felizes que teve ao lado do amado. Então, enquanto o dia está amanhecendo, ela anda sozinha por um lugar deserto, quando a Hyun-ji é sequestrada pelos homens do Cheon atrás do cartão de memória. Vendo aquilo, o Tae-jin entra em desespero tentando segui-los, mas o seu peito começa a doer de novo, e ele cai no chão. Já o Jang-soo está ao lado da filha quando a menina acorda, e ele fala sobre ela ter lhe dado um baita susto, ouvindo da garota um pedido de desculpas, dizendo que ela sabia como o pai sentia a falta da esposa, e não queria preocupá-lo. Em paralelo, os vilões levam a Hyun-ji até um prédio nas docas da cidade onde funcionava uma empresa de refrigeração, querendo extrair dela a localização do cartão de memória, achando que ele ainda estava com ela. De volta ao hospital, o Jang-soo fica sabendo que a família do doador tinha voltado atrás e negado o transplante, por isso a Do-kyung teria que aguardar novamente na fila, até eles acharem alguém compatível para a cirurgia. E o instrutor de luta até pede ao médico para conversar com a família do doador, pois tinha a esperança de fazê-los mudar de ideia, mas o doutor se nega a revelar a identidade deles, dizendo que a família estava agindo dentro da lei, o que deixa eles de mãos atadas. Isso é claro, dá uma ducha de água fria nas esperanças do Jang-soo, porque a sua menina estava esperando havia 4 anos, e ele fica desolado com a notícia de que ela teria que voltar para a fila de espera. E aí vemos o Tae-jin ouvindo tudo escondido atrás de uma parede. No terraço do hospital, o Jang-soo ainda está pensativo sobre o que fazer a seguir, no instante em que o policial surge, contando que tinha escutado as notícias sobre a Do-kyung, e lamentando por aquilo ter acontecido. Em seguida, ele se ajoelha e suplica para que o instrutor de judô o ajude a resgatar a Hyun-ji, pois ela havia sido sequestrada. Porém, o grandalhão recusa, deixando a alma do Tae-jin desconsolada, tanto que ele vai embora, começando a vagar pelos corredores do hospital, no momento em que o Jang-soo o alcança e se põe à disposição de ajudar, já que tinha pensado melhor sobre o assunto. Enquanto isso, New Jong-sik chega até as docas e encontra o Mr. Cheon, entregando a ele o cartão de memória após levar uns sopapos na cara. Então, o vilão manda um dos seus capangas checar se aquilo era realmente o cartão de memória que eles buscavam. Simultaneamente, a alma do Tae-jin, o Jang-soo e o Bong-gu vão até a delegacia de polícia na intenção de descobrir para onde a mulher havia sido levada, e para isso, o Bong-gu distrai um policial, enquanto o grandalhão acessa um computador e descobre a localização da empresa de refrigeração. De volta às docas, o Cheon está dando uma bela surra no Jong-sik, quando o chefe Yang chega e o faz parar, depois ordena que os seus homens se livrem do Cheon dando um couro nele e o jogando no mar. Nesse instante, o Jang-soo, a alma do Tae-jin e o Bong-gu chegam até a empresa de refrigeração, procurando uma forma de entrar no prédio para procurar a mulher sequestrada. Nisso, o Bong-gu aciona uma alavanca que faz chover gelo por uma abertura, e o Jang-soo o repreende, mandando o cara parar com aquilo. Aí o policial mostra a entrada para o instrutor, e ele bate na porta, fazendo um cara colocar a cabeça para fora, e tenta dispensá-lo. Só que o Jang-soo apaga o bandido, dizendo para o Bong-gu ficar de guarda do lado de fora enquanto ele entrava sozinho. Em paralelo, o Tae-jin está procurando pela amada, mas não a encontra em lugar nenhum. Ao invés disso, ele acha algumas garotas que tinham sido sequestradas e estavam presas. Enquanto isso, a Hyun-ji continuava amarrada em uma cadeira em outro prédio junto com o Jong-sik. Simultaneamente, o Jang-soo encontra alguns capangas do chefe Yang, deitando eles na porrada. Afinal de contas, ele é um professor de luta. Porém, ele para um pouco na intenção de respirar e quase leva um golpe pelas costas, mas o Bong-gu surge nesse momento e acerta o vilão. Então, o Tae-jin chega até o telhado da empresa, ainda procurando pela amada, vendo um dos capangas do chefe Yang correndo para o outro prédio onde a Hyun-ji estava sendo mantida. Assim, ele se apressa para ir avisar ao Jang-soo que estava libertando as moças sequestradas, e o instrutor vai para lá. Só que nesse meio tempo, o capanga chegou ao local e avisou ao chefe Yang que eles tinham companhia. Por isso, o cara libertou o Jong-sik e mandou chamar os homens da polícia para acobertá-lo. Desse modo, o Jang-soo o encontra se preparando para escapar com alguns capangas e deita os caras na pancada, dando um soco na cara do chefe Yang e segurando ele para o homem não fugir. É aí que os policiais chegam e eles acabam prendendo o instrutor, porque o chefe de polícia inventou uma história de que ele era o responsável por toda aquela operação, e os oficiais, é claro, acreditam no seu líder. Contudo, para a sorte do Jang-soo, um detetive da unidade de crimes graves chega e prende o chefe Yang, pois estava investigando ele, mostrando um gravador que o Jong-sik tinha usado para gravar a confissão do cara. Aí, vemos o Jong-sik se entregando e falando sobre estar preparado para pagar por seus crimes, e desejava que aquela operação toda parasse por ali, revelando que o Jang-soo não tinha nada a ver com a história. Nisso, os detetives se distraem, e o chefe Yang rouba a arma de um policial, apontando a pistola para os caras. Vendo isso, o Tae-jin se lembra de ter feito a lata de lixo balançar naquela vez, e vai até a alavanca que fazia chover gelo, fazendo várias tentativas de movê-la, até que ele enfim consegue, e as pedras de gelo caem justamente sobre o chefe de polícia corrupto. Isso faz a pistola cair de sua mão, e dá a chance do Jang-soo golpeá-lo, impedindo que o cara pegasse a arma novamente. Aí o peito do Tae-jin dói mais uma vez, mas ele consegue levar o Jang-soo até onde estava sendo mantida a Hyun-ji, e ela enfim é libertada. Mais tarde, no hospital, o policial está muito feliz pela ajuda que recebeu do instrutor, e ele elogia a Do-kyung, desejando que a sua criança crescesse e se tornasse como ela. Então ele se vira para o Jang-soo e pede a ele um último
favor. À noite, nós vemos que esse favor era mostrar a casa que o policial tinha comprado para a Hyun-ji, traduzindo para a mulher as palavras que o Tae-jin falava para ela. Assim, em uma cena emocionante, o casal se despede, com a mulher dando um forte abraço no amado, e o policial pedindo a ela que permitisse a doação do seu coração para a filha do Jang-soo. Em seguida, o policial fala que cuidaria da mulher onde quer que ela esteja, e se vira para o instrutor, pedindo para ele cuidar dela. Desse jeito, o Tae-jin parte para sempre. Um tempo depois, o Jang-soo está aguardando pela cirurgia da filha, quando ele descobre que o cirurgião era o cara que ele salvou na rodovia no dia em que a sua esposa faleceu. Então, o médico o reconhece, falando muito agradecido que cuidaria bem da filha dele, e faria o seu melhor naquela cirurgia, tranquilizando um pouco o coração do instrutor. Assim, mais um tempo se passa, e vemos que agora o Jang-soo tinha mudado, pois ele tinha voltado a ajudar as pessoas como fazia antes, inclusive dando uma surra no valentão do ônibus, o que deixa todos os passageiros bem felizes. Já a Do-kyung estava mais feliz do que nunca com o seu novo coração, pois agora ela podia praticar o judô como tanto gostava. Ah, e a menina não se esqueceu da Hyun-ji, indo visitar a mulher sempre que podia, e ela fica muito feliz ao ouvir o coração do amado agora batendo no peito da garota. E encerramos com o Tae-jin muito feliz ao ver aquela cena. Fala galera, se emocionaram com a história desses dois? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.